Aí nós estamos no nível de dependência. O modelo do álcool é bom, mas ele pode ser transposto para qualquer outra substância que você quiser. Medicação para dormir, drogas lícitas ou ilícitas, né? Você tem usos que são recreativos, ritualísticos, eventuais, não configuram um problema de saúde mental, pode configurar um problema de polícia ou de pecado religioso, mas não é um problema da esfera de saúde mental. O abuso começa a ser uma situação de alerta, seria como o aumento do PSA, vamos ficar atento porque a coisa talvez possa evoluir numa direção indesejada, a maioria não evolui, e uma percentagem vai se tornar, no álcool, por exemplo, 3%, por exemplo, uma população adulta tem problemas severos com álcool e não se dão conta disso porque um dos mecanismos de quem é dependente é negar a própria dependência, né? Aquela relação é muito importante, então quando eles vão ser confrontados, a tentativa é minimizar. Não, eu bebo, mas eu sou forte. Eu bebo, mas não tenho problemas. Eu bebo, mas para mim não faz tanto mal. Eu bebo, mas eu posso parar a hora que eu quiser. Mas você tem outros indicativos, quer dizer, quando a pessoa defende demais uma coisa, você começa... Quando você vê que tem muito extintor de incêndio, se tivesse aqui extintor de incêndio, bombeiro na porta, eu falo, deve ter risco de pegar fogo, né? Então, quem se defende muito é indicativo de que tem um risco muito grande. Isso vale também para outras substâncias químicas. Uma droga mais complicada, uma substância mais difícil, talvez, de ser abordada, é o tabagismo, né? Porque enquanto que o álcool, ou mesmo substâncias, você pega, por exemplo, maconha. O indivíduo fuma maconha, a partir de uma certa quantidade, ele vai ficar incapacitado para o serviço. O cigarro é o contrário, ele fica animado para trabalhar. Mas a hora que você fala assim, precisa parar, está te fazendo mal para o seu pulmão, ou está te fazendo mal porque você tem asma, ou não está fazendo bem, isso daí você está correndo um sério risco. A pessoa terá muita dificuldade em interromper o uso de cigarro. Consegue, mas é muito difícil. Se você quiser alguma droga específica, vamos nela, mas no geral, você perguntou em geral, mais ou menos isso, né? Quais são as dependências químicas? Todo o uso de alguma substância exógena da qual você tem dificuldade de se livrar dela, de parar de utilizá-la. Tem as lícitas, que é álcool, cigarro, tem as ilícitas, que são as proibidas por lei, maconha, cocaína, estimulantes, heroína, bom, essas são as ilícitas. E você tem aquelas que muitas vezes são esquecidas, que são lícitas, mediante prescrição médica, mas que geram dependência, né? Ansiolíticos, medicações para dormir, os chamados tranquilizantes. Então, você pode ficar dependente ou não ficar dependente em relação a cada uma dessas substâncias. Tem algumas que têm um potencial muito grande de gerar dependência em curto espaço de tempo. Crack, por exemplo. Rapidamente, o indivíduo fica dependente. Então, um uso eventual de crack é muito incomum. Aquilo vai levar a um desdobramento muito mórbido, né? Muito patológico, né? O uso eventual de bebida tem um potencial de adição de gerar uma dependência menor. E aí você precisa avaliar o tipo de substância e o que está causando no indivíduo. Mas a questão das drogas não é tanto centrado nem só no indivíduo e nem tanto na droga. É na relação do indivíduo com a droga. Ali, porque você não pode definir uma quantidade, né? Se você for definir uma quantidade, a quantidade de álcool para homem, em geral, é o dobro da quantidade para mulher. Mas tem mulher que é muito resistente, tem homem que é muito frágil, então não é a quantidade, é o modo de relação e o significado que aquilo tem para aquele indivíduo numa situação que vale para ele, não vale para os outros. Muito bem. As dependências químicas têm um componente compulsivo? É um tipo de compulsão, né? Porque, inclusive, aí nós entramos até que tem as dependências que não são químicas, né? Você tem a dependência de celular. Compulsão, por o que é uma compulsão? É um impulso irresistível. Se o celular está aqui, está desligado, se eu tivesse aqui com um transtorno compulsivo, eu estaria lá desesperado, geraria ansiedade, outro quadro psiquiátrico ou psíquico, em busca do meu celular, porque eu não posso ficar 3 minutos longe dele. Aliás, o tema é oportuno, porque estão tirando os celulares das escolas, porque está ficando impossível dar aula, porque as pessoas estão ligadas no celular. Você tem compulsão alimentar,
que gera ali que não é uma compulsão de uma dependência química, não? Mas é uma compulsão, um transtorno. As pessoas ficam super obesas porque comem muito, comem muita porcaria, comem para aplacar a ansiedade.